Salve, salve, senhores, bem-vindos ao canal Rua do Inconsciente. Não há como não lamentar que a população de São Paulo tenha escolhido covas, né? Tenha escolhido a cova, literalmente, né? Novamente apostar no PSDB, tá? Com todo o trabalho que a gente fez aqui no canal, e enfim, é estúpido pensar psicologia, psicanálise e acompanhamento terapêutico de uma forma descolada da política, né? Mas é isso, seguimos aí na nossa luta, na nossa tentativa de conscientizar as pessoas, né? E vamos tocar o barco aí. Bem, papo hoje, você vê, totalmente político, né? Drogas, psicanálises e aquilo que não é muito dito por aí, né? Curiosamente, quando a gente pensa em drogas, né? Liberação de drogas, eu entendo que no imaginário de grande parte da população brasileira, população essa que elege um asno miliciano, né? No país inteiro, e atrelada ainda ao discurso policialesco em São Paulo, primeira coisa que vem, né, ou conjunto de associações com as drogas, é negativo, é ruim, é policialesco, né? Quer dizer, a velha ideia de que drogas devem ser banidas, combatidas, etc, etc, etc. E eu vi um meme engraçado esses dias, parabenizando as drogas, porque mais uma vez as drogas venceram a guerra às drogas. Essa é uma das guerras mais estúpidas, se é que é possível pensar em guerra não estúpida, né? Mas essa está no rol ali, campeã. A ideia de que vamos exterminar a droga, né? E quem faz esse documento está chapado de Rivotril, Seroquel e drogas da indústria farmacêutica, né? Curiosíssimo isso. Muito bem, fazer aqui esse bate-bola, né? Primeiro, partir aqui do não dito, não é? A ideia de que drogas são experiências, né? Levam a experiências ruins, de bate-pronto assim, esse leãozinho da Proerge que aparece nessas conversas é de uma burrice, de uma estupidez, de uma ignorância fora do comum, né? Por uma razão simples: se drogas fizessem mal, né, e gerassem no indivíduo que experimenta e que consome um mal-estar absurdo, nem precisaríamos de guerra às drogas, elas deixariam de ser consumidas, né? Então, as pessoas usam drogas porque a droga traz algum tipo de experiência prazerosa, né? Ponto pacífico isso, né? E o termo droga, ele é muito mal pensado, né? O mais puritano, o mais pudico ou pudica, né? O evangélico mais moralista que tem por aí, provavelmente é viciado em alguma substância, tá? Café, Coca-Cola, chocolate, né? Quer dizer, esse ser humaninho cabeçudo, né, eleitor de Biruliro, ele tem uma dependência de alguma substância, né? Ah, não, mas você está aproximando chocolate de cocaína, por exemplo. Meu filho, nossa sociedade, ela é droguenta. Vocês já pararam para contar quantas farmácias existem no bairro de vocês, né? Vocês já pararam para pensar o capital que isso gera de lucro? Vocês já pararam para pensar o quanto a Ultrafarma, por exemplo, está rodeada de pessoas dos mais extremos perfis e moradores de extremos da cidade de São Paulo, né? Ou seja, o ser humano, ele busca substâncias químicas, né? Há aquelas drogas legalizadas, com a tola ideia de que não fazem mal, e há as drogas não legalizadas, também com a tola ideia de que não fazem mal, né? A gente pode equiparar isso, né? Veja, então quando a gente pensa drogas, a gente está pensando
historicamente, antropologicamente, sistemicamente, né? O ser humano ele sempre fez uso de substâncias. Isso vem desde os indígenas, da tradição afro, né? É uma coisa que faz parte do percurso humano, né? A busca de substâncias, de folhas, né? De enteógenos, né? Quer dizer, esse movimento. Né? Bem, trazendo isso para o consultório um pouquinho, né? Trazendo isso para o setting analítico, né? Como abordar, como aprofundar a sua escuta, como lidar com o fenômeno das drogas no consultório, né? Eu sigo rigorosamente a ideia de Bion, a ideia clássica da psicanálise de regra de abstinência, né? E uma atenção para os próprios preconceitos. Né? Então, quando eu recebo em meu consultório alguém que se diz dependente químico, né? Eu não costumo levar isso a sério, né? Como se fosse um catálogo ou um rótulo, um carimbo de verdade absoluta. Né? De verdade, eu estou ali para me abrir para esse sujeito em sua totalidade. Né? E muito me interessa saber, devagarinho, o que levou esse sujeito em sua história de vida a lacrar esse rótulo sobre si mesmo. Né? Sou um dependente químico. Esse rótulo pode ajudá-lo, ajuda algumas pessoas, né, que, por exemplo, passam pelos 12 passos, etc. e tal. E para outros sujeitos isso não ajuda em absoluto. Né? Então, eu não conheço o fulano que está ali, a fulana que está ali. Né? Ajuda a saber a quantidade de cocaína, de maconha, que substância que esse sujeito utiliza? Claro, né? Precisamos dos fatores concretos, né? Até para pensar na política de redução de danos, que eu acho que acaba sendo também a escuta de um psicanalista, né? Entra um pouco nessa ideia. Então, eu gosto muito de pensar que o uso que cada sujeito faz de substâncias diz sobre mistérios, enigmas e sintoma do psiquismo desse sujeito. Né? Eu de verdade não acho que um psicanalista que siga o tripé, que dá as condições para você ser psicanalista, que esse psicanalista precise de curso de especialização sobre dependência química. Né? Eu de verdade não acho que isso seja necessário. Se você quiser fazer isso, faça, né? Pode agregar a tua escuta e tal. Mas eu entendo que o foco de uma análise não é jogar toda a luz em cima da substância. Foco da análise é escutar a personalidade integral desse sujeito. Né? Então, eu penso um pouco isso. Temos alguns problemas aí, né? O que fazer quando um adolescente está experimentando substâncias, né? A coisa muda de figura, né? Se formos falar de uma criança, calma lá, né? Quer dizer, dentro do acompanhamento terapêutico, né? Então, há situações em que sim, precisamos pensar uma intervenção, né? Das mais variadas naturezas, né? Mas em linhas gerais, no mundo adulto, a substância ela entra dentro de uma escuta. Não é que também a gente vai ignorar o uso que esse sujeito faz da substância, mas isso passa a ser uma das questões dentro do trabalho analítico. Né? Não dá para não dizer e não lembrar que drogas psiquiátricas são drogas. E por vezes é necessário que o nosso analisando ou o nosso acompanhado tenha o apoio e o amparo de substâncias químicas, de antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, etc, etc e tal. Né?
Compreende? Então, a minha visão a respeito de drogas dentro do set analítico é mais ou menos essa. A minha visão de drogas enquanto cidadão, né, enquanto alguém que pensa o assunto, é de responsabilizar o sujeito. Responsabilizar o sujeito pelo seu próprio desejo. Né? Eu tenho uma postura mais liberal. Né? Eu acredito que o ser humano precisa ser responsabilizado, né? E que se ele quer fazer experiências com drogas, que as faça, né? E que as faça dentro de um conhecimento mínimo dos riscos que ele corre, né? Essa é a ideia da política de redução de danos. Até porque não adianta você proibir alguém. Se essa pessoa quiser fazer uso, ela vai fazer, né? Então, eu confesso que eu tenho essa abertura. Já fiz algumas experiências com algumas substâncias. Foram boas numa grande parte, ruins na outra, né? Tem alguns limites que eu não ultrapasso, né? Me interessa o uso de alguns enteógenos, né? E eu não acho que também o uso tenha que ser necessariamente voltado para uma questão terapêutica, né? Acho que as pessoas usam drogas por os mais variados motivos, né? Desde simplesmente viver experiências sensoriais, né? Diferentes, né? De fato, como o uso do ópio, né? Assim, uma coisa de puro lazer, né? Agora, é possível ter esse tipo de experiência com alguns cuidados e de uma forma madura, né? De uma forma responsável, né? Enfim, esse é o meu pensamento, né? Vamos lembrar, né, minha gente, que uma substância mega legalizada e que muita gente faz uso e que é tão destrutiva quanto outras substâncias é o álcool, né? Então você que aí é rígido, né, com relação a outras experiências com drogas, de repente é um cachaceiro. E aí você, como é que diz o meme? É a hipocrisia que fala, né? Tá bom, senhores? Gostaram desse vídeo? Se você curtiu esse vídeo, se fez algum sentido, se tocou aí os seus centros pineais quânticos, deixe o seu like, faça o seu comentário e ajude o canal a crescer, né? Mesmo que você faça no comentário, ó, gostei, não gostei, qualquer coisa que você escreva, o algoritmo entende que o vídeo vale a pena de ser passado adiante, tá bom? Te agradeço, vamos em frente, uma ótima semana e é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!